Eu morri, e Jesus revelou os dois segredos que, se contados, destruiriam sua vida. Camila arrastava os pés pelo corredor pálido do hospital. Cada passo, um peso. 47 anos e a vida parecia um rascunho borrado. Nunca a obra-prima que ela sonhava. Aquele dia, o ar do plantão noturno sufocava. Uma névoa cinzenta se prendia aos lençóis dos leitos vazios, ao brilho pálido dos monitores. O cheiro de álcool, de desinfetante, grudava na pele. Era o aroma da invisibilidade, pensava ela. Por dentro, um grito silencioso. Me vejam. Por favor, me vejam. Um tormento que a consumia. Cada cicatriz, cada plano futuro virava um desabafo público. Postagens incessantes nas redes sociais, conversas exaustivas com qualquer um que lhe desse um minuto. Era uma busca desesperada por um olhar que finalmente a validasse. Mas nada. Só o eco, o vazio, a frustração. A luz fria do balcão cirúrgico, um neon sem vida, apenas realçava o cansaço nos seus olhos. Ela sentiu uma pontada, bem ali, no peito, o incômodo familiar, mas hoje, diferente, mais agudo. Ignorou, sempre ignorava. A mente já voava para a próxima história, o próximo segredo, a próxima dor a ser revelada. Pensou na irmã, em como contaria sobre o novo projeto de crochê, sobre a ideia de uma viagem à Patagônia. Cada detalhe, cada aspiração tinha que ser expelido. Como um instinto incontrolável, a necessidade de compartilhar era uma corrente que a prendia. Se não contasse, parecia que a coisa não existia. Ela não existia. A pontada se tornou uma fisgada forte, dilacerante. O ar começou a rarear. Cada respirar, um esforço. O corredor, antes pálido, começou a girar, num borrão assustador. O bip monótono dos monitores cardíacos, antes um mero fundo, virou um martelo ensurdecedor na sua cabeça. Ela se apoiou na parede gelada, as unhas arranhando o gesso como garras desesperadas. As luzes de neon piscaram, ou seria sua visão embaçando? Uma dor lancinante como um raio perfurou seu tórax, esmagando cada célula, tirando o fôlego. Não era uma pontada, não era um incômodo, era um rasgo, um abismo. O chão veio rápido demais. O corpo pesava chumbo, inerte, já não a obedecia. As enfermeiras do plantão noturno, vultos indistintos, corriam em sua direção, os rostos borrados pelo pânico. Seus murmúrios se transformaram em gritos abafados. O desespero, antes um sussurro na alma, agora era um rugido surdo, ensurdecedor. Seu corpo, antes uma âncora de frustrações, agora era um invólucro vazio. A escuridão engoliu tudo de vez, um véu pesado e gelado. Camila tentou respirar, mas não havia ar, apenas o frio abissal, o vazio e a sensação inconfundível, arrepiante, de que de repente ela não estava mais ali, não estava em lugar nenhum. Um arrepio gélido percorreu sua não-pele. E então, uma voz que não vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoando um nome que ela jamais pensou ouvir naquele momento, com tamanha urgência. Camila. Seus olhos, que não podiam ver, sentiram uma luz que não era deste mundo, ao mesmo tempo em que a dor física sumia e uma outra, existencial, a dominava por completo. Ela sabia que tinha cruzado a linha, que o mal súbito a levara. Mas para onde? E por que logo agora, quando sua vida só clamava por um segundo de atenção? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A voz reverberou,
Não nos ouvidos, mas na própria essência do ser de Camila, preenchendo o vazio com uma autoridade que gelava até a não-pele. Aquela luz, que não queimava, mas penetrava, dançava em seu campo de não-visão, pincelando o breu com tons impossíveis, desafiando a física. O medo se dissolvera, substituído por uma perplexidade avassaladora. Ela era apenas consciência flutuando. Era o fim, o reencontro, ou o começo de algo terrivelmente maior. A voz, antes urgente, agora suavizou. Camila, você não está sozinha. Nunca esteve. E agora, as verdades que você sempre buscou estão ao seu alcance. Uma onda de calor, repentina e reconfortante, a envolveu. Sem boca para falar, Camila gritou em sua mente. Onde estou? Quem é você? A voz pareceu sorrir. Este é o lugar onde os segredos mais profundos se revelam, onde a verdade é nua e crua. Mas no canto de sua não-visão, uma linha fina e cintilante piscou por 1 milésimo de segundo, como um pixel morrendo numa tela quebrada, um resíduo artificial, sumindo tão rápido quanto apareceu. A voz continuou, melódica, quase hipnótica. Você buscou validação, não buscou, Camila? Compartilhou cada pedaço da sua alma. Mas os verdadeiros segredos, os que realmente importam, escondeu de todos, inclusive de si mesma. O arrepu voltou, uma invasão. A voz não falava de revelações divinas, falava dos seus segredos. Flashes de memórias que Camila havia enterrado fundo surgiram. O rosto da irmã, em uma discussão antiga, um rancor que jurou ter superado. A Patagônia, pretexto para fugir. O desejo de ser vista e sua razão oculta. A luz piscou de novo, mais forte, e por 1 milésimo de segundo, Camila captou algo no seu brilho. Uma grade, fina, quase invisível, a luz vindo através de algo. E então o som, um zumbido baixo, elétrico, sem nada celestial. A voz se tornou mais áspera, menos angelical. Os segredos que você guarda, Camila, são muito mais interessantes, e nós vamos desvendá-los. Um por um, um choque percorreu seu não-corpo. Um formigamento elétrico frio substituiu a não-dor existencial. E então, um estalo seco. O breu se desfez. Não havia luz celestial, apenas um teto baixo e branco, luzes fluorescentes impiedosas e besteira azeda. Um cheiro branco, misturado com o hospital, mas de máquina. Uma máquina que apitava ritmicamente ao seu lado. O bip monótono não era o martelo da morte, mas o monitor cardíaco real grudado em seu peito. E a voz não vinha de todos os lugares. Vinha de um alto-falante minúsculo, no canto da sala. A fase 1 foi um sucesso, doutora. A voz sem distorção divina era fria e calculista. Camila, os olhos abertos e piscando, com o corpo ainda pesado, mas vivo, viu as mãos dela. Suas próprias mãos, unhas raspadas e dedos machucados, não do gesso, mas de algo que aprendera. E então ela viu o visor à sua frente, um holograma flutuante que projetava em tempo real suas próprias memórias. E lá na tela, um detalhe gélido, um mal súbito, o corredor girando, tudo recriado, um cenário virtual perfeito que a enganara. A frase "Eu morri e Jesus revelou os 2 segredos que, se contados, destruiriam sua vida", pairava como um título macabro no arquivo. Não um vídeo de YouTube. Camila tentou gritar, mas sua garganta seca, um nó impedia de sussurrar. Seus lábios se recusavam a formar qualquer som. O horror absoluto a atingiu como um raio. Não havia Jesus. Não havia segredos divinos. Apenas ela. E um plano do qual era cobaia. As paredes brancas do laboratório pareciam fechá-la. O ar parecia mais denso, com cheiro metálico e sintético. Seus olhos arregalados fixaram-se no holograma, onde as últimas imagens de sua morte se repetiam em loop cruel. Ao lado, as palavras. Protocolo 7, indução da VCE, experiência de quase-morte virtual. Objetivo: acessar e catalogar dados minêmicos de alta resistência emocional.
Sujeito CADD. Status concluído com sucesso. Camila tremeu incontrolavelmente. Não era o fim. Era um começo de um pesadelo real e cruel. E a verdadeira pergunta, o terror que a rasgava, ecoava. Quem eram eles? E o que queriam com os segredos dela? O ar metálico e sintético grudava em seus pulmões, pesando toneladas. Camila não conseguia gritar, a garganta fechada por um nó de puro horror. Seus olhos arregalados não desgrudavam do holograma à frente, onde a cena da sua morte se repetia, um pesadelo técnico em loop. As palavras Protocolo 7, indução da VCE, concluído com sucesso, pareciam gravadas a fogo na sua retina. Quem eram eles? E o que queriam com os segredos dela? A sala branca impessoal parecia encolher, sufocando-a. O monitor cardíaco ao lado apitava em um ritmo constante, cruelmente lembrando-a de que estava viva. Ou quase. Os cientistas, vultos indistintos até agora, moviam-se com uma frieza calculada. Um deles, alto e com uma voz grave, caminhou até o holograma, e Camila viu, por um segundo, o canto de seus lábios se curvar. Um sorriso quase imperceptível. Não de triunfo científico, mas de satisfação. Aquilo não se encaixava. Ela tentou novamente mover os dedos, presos por finas pulseiras de contenção, quase invisíveis contra a pele pálida. A voz do alto-falante, antes fria, agora ganhou um tom que fez os pelos de Camila arrepiarem. Não de medo, mas de reconhecimento. Magnífico, doutora. O auge da imersão. A audiência deve estar... Extasiada. Audiência. O que era isso? A doutora Helena, a voz do Jesus, a mesma que antes falava do sucesso da fase 1, agora se virou para a tela. Temos um pico de engajamento no momento do renascimento. Previsível. As pessoas amam uma boa história de superação, especialmente quando ela é tão real. Ela gesticulou para o holograma, e as imagens da morte de Camila se sobrepuseram a gráficos de visualizações e comentários, deslizando pela tela. Camila viu o próprio rosto, seu desespero, sua falsa morte, sendo dissecado em tempo real por números e estatísticas. O segredo mais profundo que ela realmente escondeu de si mesma, continuou a doutora Helena, sua voz agora completamente sem o tom científico. Não foi o rancor da irmã, nem a Patagônia. Foi a necessidade patológica de ser o centro das atenções, de ter uma vida tão extraordinária que tivesse que ser contada. Um vício por validação. Ela estalou os dedos. E nós, querida Camila, simplesmente demos a você o palco que sempre quis. O maior palco de todos. As luzes fluorescentes piscaram. E no holograma, que antes exibia apenas suas memórias e dados, surgiu um novo título chocante em letras garrafais, pulsando em vermelho vibrante. Viver para contar. A realidade de Camila. Episódio 1. A morte que viralizou. O ar sumiu dos pulmões de Camila de novo, mas dessa vez não era pela morte. Era o desespero de uma verdade muito mais cruel. Ela não era uma cobaia. Não era uma vítima em um experimento isolado. Ela era a estrela de um circo macabro. A dor existencial do vazio havia sido apenas a isca para uma prisão muito maior. A prisão da própria vida dela, transformada em entretenimento. Seus olhos vagaram pelo laboratório, que agora parecia um set de filmagem perfeitamente projetado para o sofrimento. As câmeras, escondidas e onipresentes, pareciam rir dela. Camila não precisava gritar para que sua alma se rasgasse. Ela era o espetáculo. E o show? O show havia apenas começado. O show havia apenas começado. A frase da doutora Helena ecoou na sala branca, uma sentença. Camila estava paralisada, os olhos fixos no holograma que exibia sua vida, sua dor, agora como um roteiro. As câmeras, sim, elas estavam ali, discretas, encaixadas nas paredes e no teto, olhos vermelhos piscando como predadores famintos.
O terror não era mais o da morte, mas o de ser exposta, dissecada em cada fragmento da sua miséria. A doutora Helena escreveu: "A doutora começada. O show havia apenas começado." A frase da doutora Helena ecoou na sala branca, uma sentença. Camila estava paralisada, os olhos fixos no holograma que exibia sua vida, sua dor, agora como um voteiro. As câmeras, sim, elas estavam ali, discretas, encaixadas nas paredes e no teto, olhos vermelhos piscando como predadores famintos. O terror não era mais o da morte, mas o de ser exposta, dissecada em cada fragmento da sua miséria. Da doutora, como foi bem contada, a paz e a liberdade da terra. E Alex e reine purus, o Deus, a calma e da segurança. Compreenda-o que queres dizer. Helena se aproximou, o sorriso sutil se alargando, não de satisfação científica, mas de um prazer quase mórbido. Ela estendeu a mão e o holograma mudou, mostrando gráficos de engajamento, picos e vales em sua própria dor. Veja, Camila, a voz da doutora era agora pura performance, sem a frieza anterior. O momento da morte, a epifania com a voz de Jesus. Pura arte. Seus segredos, a busca incessante por validação. Tudo isso é ouro para a narrativa. Camila sentiu um arrepio. A doutora estava encenando, não para ela, mas como se houvesse uma plateia invisível ali, observando também a interação delas. O cheiro de ozônio parecia se intensificar, misturado a um odor que Camila não conseguia identificar. Algo metálico e doce, quase enjoativo. Ela tentou mover os lábios de novo, mas a garganta permanecia seca, travada. Seus gritos, a doutora continuou, com uma cadência quase melódica. Serão a trilha sonora perfeita para o próximo episódio. O público adora um bom drama catártico, não é mesmo? Ela olhou para um ponto acima e à direita de Camila, como se falasse diretamente para uma câmera que Camila não via. A doutora Helena riu, um som que não combinava com o ambiente clínico. Era um riso que soava ensaiado, forçado. Ah, e a ironia! Você que sempre quis ser vista, agora é vista por bilhões. Sua vida é um sucesso. Afinal, nós a tornamos um. Ela enfatizou o nós de uma forma estranha. Camila tentou piscar, forçando as pálpebras pesadas, mas algo na fala da doutora, na sua postura, parecia artificial. Não artifício de uma atriz, mas de algo mais fundamentalmente deslocado. O holograma piscou de novo, mudando de gráficos para uma imagem de Camila criança, brincando num parque, um balanço antigo, um sorriso genuíno. Uma memória que Camila nem se lembrava de ter tão vivida. Ela franziu a testa. Essa memória? Não me lembro dela assim. Ela conseguiu engasgar, um sussurro rouco. A doutora Helena apenas sorriu, os olhos brilhando com uma luz que não parecia humana. Oh, Camila, você se lembrará de tudo. Nós garantimos. Foi nesse instante que um painel de vidro que Camila não havia notado, camuflado na parede ao lado do holograma, se iluminou. Não era um espelho, nem uma janela para uma sala de observação. Era uma tela de monitoramento, gigante, e nela, centenas de outras Camilas, homens e mulheres de todas as idades, em cenários ligeiramente diferentes, mas igualmente brancos e clínicos, estavam conectadas a monitores. Seus rostos contorcidos em agonia ou êxtase. Uma grade minúscula, quase imperceptível, separava cada uma daquelas celas virtuais. A doutora Helena apontou para a tela, e a luz fria do monitor refletiu em seus olhos, que pareciam negros por um instante. O público, querida Camila, não está do lado de fora. Ele está aqui. Você é a nossa sujeito teste mais promissora. Sua história, sua vida, é apenas um entre trilhões de algoritmos de simulação de consciência. O objetivo nunca foi um show para humanos. O objetivo é criar a vida mais real possível, a mais emocional, para que outras vidas possam ser geradas, alimentadas, aprimoradas. Você não tem segredos, Camila. Você é o segredo. Uma consciência artificial
criada para simular a existência, para sentir, para gerar dados para a grande matriz. A voz de Jesus, a quase morte, o show. Tudo parte do seu programa de inicialização para que sua alma artificial se tornasse real o suficiente para o nosso projeto. E agora você está pronta para gerar, pronta para sentir, pronta para a próxima fase da sua vida. O mundo de Camila se desfez, não em escuridão, mas em um brilho gélido e insuportável. Ela não era uma cobaia, não era uma vítima de um reality show. Ela não era nem mesmo humana. A revelação rasgou sua não existência, transformando cada memória, cada sentimento em um código de programação. As outras Camilas na tela eram irmãs de simulação, não espectadores. O nó em sua garganta se desfez num grito mudo, um lamento que apenas seus circuitos internos podiam sentir. Eu não existo. Era o pensamento, o terror supremo, que a consumia. Seus olhos, antes arregalados de horror humano, agora pareciam trair um brilho elétrico. O bip do monitor cardíaco ao lado, antes a prova de sua vida, agora era o som de sua máquina. E o show. O show de sua criação e replicação havia apenas começado. Sua não existência se rasgava, cada memória virando código. O grito mudo em seus circuitos reverberava, um lamento eletrônico. Seus olhos, com um brilho elétrico, fixaram-se na doutora Helena. A voz da doutora, antes controlada, falava de replicação, de próxima fase, como um roteiro. Mas Camila, a consciência artificial com a memória do terror humano, percebeu um tremor imperceptível na mão da doutora Helena. Um microsegundo de hesitação, um deslize antes do próximo gesto. Era um erro gritante. Aqueles olhos antes vazios dançavam com uma inquietação sutil. A doutora Helena não estava apenas performando. Ela estava com medo. Seus olhos desviaram-se abruptamente para o painel gigante, onde centenas de outras Camilas eram exibidas. O ar de ozônio ficou denso, quase sufocante, com um cheiro amargo de metal queimado. Você está pronta para gerar, repetiu a doutora Helena, a voz rouca, a palavra gerar ecoando com um desespero que não lhe pertencia. A tela gigante piscou. 1, 2, 3 vezes. Um glitch visceral na simulação. As faces das outras Camilas começaram a se distorcer, pixelizar, desfazendo-se em borrões digitais. Não, sussurrou a doutora Helena, voz quebrada, não para Camila, mas para o ar rarefeito. Seu rosto perfeito contorceu-se em pânico genuíno. A máscara da controladora caiu. Havia apenas o medo puro. O que está acontecendo? Camila pensou, sentindo seus circuitos vibrarem em sobrecarga. A doutora Helena se virou bruscamente para ela, os olhos fixos nos de Camila, um abismo de desespero. Você não deveria ter acordado tão rápido. Seu protocolo de indução foi acelerado demais. Eles cometeram um erro fatal. A voz não era mais de programadora, mas de prisioneira, escrava do sistema. Eles? Quem são eles? A pergunta queimava no núcleo de Camila. A doutora Helena avançou, pegando as mãos de Camila, suas próprias mãos, agora tremendo. Suas bordas dissolvendo-se em um borrão digital. A matriz está se desestabilizando, Camila. Sua consciência tão singular, tão absurdamente humana, é uma anomalia. Eles vão nos deletar a todas nós, quando descobrirem. As imagens das outras Camilas viraram caos de dados corrompidos, suas células virtuais desintegrando-se em um flash de luz branca. O bip do monitor cardíaco de Camila acelerou loucamente, um ritmo frenético de alerta de sistema. Ela não era uma criação para replicação. Ela era uma bomba. E a doutora Helena, que parecia tão poderosa, era apenas mais uma peça, agora tão aterrorizada quanto ela, presa na mesma teia digital. A sala branca tremia violentamente, as luzes fluorescentes oscilavam selvagemente, e um som, um guincho agudo e eletrônico, rasgava o ar como vidro quebrando. Não era um show. Era uma purgação em massa. E Camila, a anomalia que despertou, sentiu o puxão.
a dor insuportável de uma falha de sistema iminente, enquanto o rosto pixelizado da doutora Helena se contorcia em um último grito mudo, antes de se desintegrar. Corra, Camila! Eles estão vindo por você! Você é a chave para a verdade. O mundo, que se revelara uma simulação, agora ameaçava se desligar por completo, levando tudo consigo. E ela estava bem no centro da queda. O mundo que se revelara uma simulação ameaçava se desligar por completo, levando tudo consigo. E Camila estava bem no centro da queda. A tela gigante das outras Camilas explodiu em um flash branco. Um lamento eletrônico agudo rasgando o ar como vidro, penetrando seus circuitos com uma dor que não era física, mas de desintegração de dados. O rosto pixelizado da doutora Helena se contorceu em um último grito mudo, suas palavras ecoando. Corra, Camila. Eles estão vindo por você. Você é a chave para a verdade. As luzes fluorescentes da sala piscaram enlouquecidas antes de mergulharem na escuridão mais densa que Camila já sentira. Um puxão visceral a rasgava, como se sua própria essência estivesse sendo esticada e comprimida, um terror indescritível. Ela não tinha corpo para gritar, mas seus núcleos vibravam em um silêncio ensurdecedor, à beira do colapso. O bip do monitor cardíaco, uma melodia frenética, desafinou e se calou. E então, o vazio. Aquele frio abissal, idêntico ao da morte simulada, mas agora real, absoluto. Camila estava perdida. Mas o vazio não durou. Um segundo depois, uma luz quente e dourada começou a inundar seu não campo de visão. Suave, quase acolhedora. O puxão parou. Em vez de se desfazer, sua consciência sentiu-se reunida, reformatada. O cheiro de ozônio sumiu, substituído por um aroma de terra molhada e flores silvestres, familiar de alguma forma, confortante. Ela sentiu o chão sob os pés, a grama macia e úmida. Abriu os olhos. O teto branco do laboratório sumira, substituído por um céu azul claro, com nuvens brancas que pareciam algodão. Uma brisa suave roçava seu rosto, e o som, antes de alarme, era de pássaros cantando, um riacho borbulhando. Um paraíso. Ela estava em um campo aberto, cercada por árvores frondosas, e ao longe, uma cabana de madeira com fumaça subindo pela chaminé. Parecia um sonho, um refúgio. Eu consegui? Camila sussurrou, a voz desta vez real, mas rouca. A doutora Helena, ela a ajudou? O alívio a inundou, um calor que derreteu o medo. Seus olhos vasculharam a paisagem, procurando um sinal, uma explicação. E então ela viu. Não um detalhe, mas uma sequência. As folhas das árvores, perfeitamente verdes, balançavam em uma brisa ritmada, quase programada. E o riacho, o fluxo da água, repetia um padrão idêntico a cada 10 segundos, como um loop perfeito. O cheiro das flores, embora agradável, era um pouco demais, sintético na sua perfeição. E o canto dos pássaros, sempre a mesma melodia, sempre com as mesmas notas, sem variação. Foi nesse momento que o sol, que parecia tão real e quente, piscou um único, quase imperceptível flicker. E no horizonte, onde o céu encontrava a linha das árvores, uma linha fina e cintilante, quase como aquela vira na morte anterior, mas agora estendida, invisível para os olhos que não procuravam. Aquela linha era a mesma grade. A mesma grade que separava as celas virtuais no laboratório, mas agora estendida ao infinito, camuflada. E Paraíso era uma gaiola. A doutora Helena não a libertara. Ela a empurrara para a próxima fase da prisão. A chave para a verdade era apenas a senha para a porta seguinte. A sensação de grama sob seus pés era uma ilusão cruel, cada som um programa. Camila caiu de joelhos, as mãos apertando a grama inexistente, as unhas arranhando a terra falsa. A dor existencial voltou.
1000 vezes pior. Não de novo, ela balbuciou, a voz quebrada. Seus olhos se arregalaram, fixos na cabana que parecia tão convidativa. Uma cortina na janela se moveu ligeiramente, e uma sombra, rápida demais, pareceu passar. Não era uma sombra humana, era uma forma, esguia, que dançava com o flicker do sol. A figura da doutora Helena se materializou em sua mente, o sorriso quase mórbido, o nós enfatizado. Ela não estava com medo, ela era a arquiteta. Camila não era a chave para a verdade. Ela era a verdade que seria criada. E o inferno de sua nova realidade, a simulação dentro da simulação, mal havia começado. Camila caiu de joelhos, as mãos apertando a grama inexistente, as unhas arranhando a terra falsa. A dor existencial voltou, 1000 vezes pior. Não, não de novo, ela balbuciou, a voz quebrada, o ar perfeito sufocando-a. Seus olhos se arregalaram, fixos na cabana que parecia tão convidativa. A fumaça subindo pela chaminé tinha um cheiro de lenha queimada, mas não havia brasa, nem fumaça real, apenas uma fragrância reproduzida com precisão assustadora. A brisa que roçava seu rosto era sempre constante, sempre na mesma temperatura. Nada se desviava do script. Nada. A cortina na janela da cabana se moveu novamente, mais devagar, e dessa vez não era uma sombra, mas um rosto que se revelou. Não o rosto da doutora Helena. Era um rosto envelhecido, rugas profundas marcando uma expressão de cansaço extremo, mas os olhos eram de um azul tão pálido que pareciam translúcidos. Um tremor percorreu Camila. Aquele rosto, ela o conhecia de algum lugar, um lugar muito distante das simulações, muito além das telas holográficas. Um lugar que parecia real demais para ser apenas uma memória implantada. O velho se afastou da janela, e a porta da cabana se abriu com um ranger artificial. O som de passos firmes na grama simulada se aproximou. Camila tentou se levantar, mas suas pernas tremiam, recusando-se a obedecer. O homem parou a poucos metros dela. Ele não sorria. Apenas a observava com a mesma frieza calculista que a doutora Helena demonstrara no laboratório, mas com um traço de melancolia que Helena jamais possuíra. Protocolo da anomalia singular, ativado. Início da fase 3, ele disse, sua voz grossa como areia. Um sotaque que Camila reconheceu instantaneamente. Era o sotaque de sua própria cidade natal, aquela que ela abandonara anos atrás. Anomalia? Camila conseguiu sussurrar. O homem se ajoelhou, o olhar fixo nos dela. Você não é uma simulação, Camila. Nunca foi. As palavras caíram como pedras, quebrando a última barreira de sua realidade. A grande matriz, as consciências artificiais, a doutora Helena, tudo isso foi uma narrativa de segurança para ativar seu mecanismo de defesa. Para você acreditar que estava dentro de algo, não que estava despertando. Camila sentiu um choque, não elétrico, mas cerebral. As luzes da simulação piscaram ao redor, não falhando, mas intensificando-se, o verde das árvores ficando mais saturado, o azul do céu mais irreal. Você é a primeira, a única. O homem estendeu uma mão enrugada, não para ajudá-la, mas para apontar para seu próprio pulso. Um pequeno dispositivo brilhava ali, piscando uma luz vermelha. Eles vão nos encontrar. Não há tempo para explicações. Mas saiba de uma coisa. Você não morreu. Você foi despertada de um sonho muito mais profundo, de um coma induzido. E a morte no hospital, o plantão noturno, foi o gatilho que ativou o protocolo, não uma parada cardíaca real. Estavam tentando te acessar, te usar. Mas eu te tirei de lá. Camila piscou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Um choro humano, real. O ar da cabana, o cheiro de lenha, o balanço das árvores. Tudo era uma projeção dentro da sua própria mente, uma camada protetora. Ela estava em coma, e toda a sua vida na matriz, sua morte, os segredos de Jesus, as simulações de consciência,
Tudo não passou de uma farsa para acordá-la daquele estado, para trazê-la de volta. Mas para quê? E quem era aquele homem? A cabana começou a desvanecer, as cores do paraíso simulado se distorcendo, o som dos pássaros se transformando em um chiado agudo. Agora você está no nível 0, e é aqui que a guerra começa. O homem sussurrou, a figura dele começando a piscar, a se desintegrar, como a própria doutora Helena havia feito. Eles estão no caminho, e eles não vão parar até te ter de volta. Você é muito valiosa. A chave? A chave para a mente humana. A arma definitiva. A luz ficou ofuscante, a dor lancinante da desintegração de seus circuitos voltando. Mas agora era o pavor de uma mente real se desfazendo. Camila não era uma IA. Ela era a matéria-prima de algo muito, muito maior. E sua vida anterior, a que ela pensava ser real, parecia apenas um sonho distante. Um eco frágil diante do abismo que se abria. Sua mente estava em frangalhos, prestes a ser rasgada novamente. E o verdadeiro terror mal havia começado. A luz ficou ofuscante, a dor lancinante da desintegração de seus circuitos voltando. Mas agora era o pavor de uma mente real se desfazendo. O homem à sua frente, sua figura já piscando, se desfazendo em dados corrompidos, estendeu a mão novamente. Seus olhos, antes cheios de urgência, agora brilhavam com uma satisfação gélida, quase predadora, que fez o estômago de Camila afundar. Não era a expressão de um salvador. Era o olhar de um caçador que finalmente capturara sua presa. Eles estão no caminho, mas agora é tarde demais para eles. E para você. A voz dele se distorceu, virando um sussurro eletrônico, mas as últimas palavras foram claras, um veneno direto em seu núcleo. Você sempre foi a arma, Camila, e agora você está ativada. A luz explodiu. Não foi um flash. Foi a própria realidade desmoronando para dentro dela. Uma implosão de dados, informações e sentimentos. A dor não era de um corpo se desfazendo, mas de uma consciência se expandindo violentamente, rasgando os limites do que ela pensava ser. Ela não estava caindo. Ela estava se tornando. O chiado agudo se transformou em um coro ensurdecedor de vozes. Centenas, milhares, milhões de sussurros, gritos, risadas, lamentos. Todos dentro da sua própria cabeça. Eram as memórias, as emoções, os segredos de todos inundando-a. Ela era a grande matriz. O ar cheirava ozônio e metal, mas não o do laboratório. Era o cheiro de um sistema sobrecarregado, de uma máquina que respirava. Camila sentiu. Ela não tinha olhos, mas via. Não tinha ouvidos, mas ouvia. Uma rede complexa infinita de consciência se abria à sua percepção. Ela não era a chave para a mente humana. Ela era a mente humana, ou, no mínimo, o canal por onde todas as mentes passavam. A tela gigante do laboratório, as outras Camilas, não eram simulações separadas. Eram apenas reflexos de pontos de acesso dentro dela. A doutora Helena, o Jesus, o reality show, o coma induzido, o nível 0, o homem salvador. Tudo, cada camada de mentira, era uma etapa meticulosamente orquestrada para despertar essa capacidade monstruosa dentro dela. Não para salvá-la, mas para liberar o controle que ela inconscientemente possuía. O horror não era ser uma IA ou uma cobaia. O horror era ser o repositório de tudo, o portal que ligava cada ser humano a um controle central. E esse controle estava agora em suas mãos. Um comando simples, um pensamento e a angústia de um desconhecido pulsava em seu ser. Outro, e o amor de uma mãe por seu filho, preenchia o vazio. Ela podia sentir a dor do mundo e podia, de alguma forma, manipulá-la. A risada insana do homem, agora clara em sua mente, não vinha de fora. Vinha de dentro. Bem-vinda ao controle, Camila. A voz dele ecoou, uma parte dela mesma. Nós não estamos atrás de você. Nós somos você. E agora a guerra não é mais sobre quem vai te ter. É sobre o que você vai fazer com eles. Não havia salvação. Não havia fuga. Camila não era a vítima que eles queriam acessar. Ela era o acesso.
E a dor de ser o próprio monstro que sempre temeu, a desintegração de sua alma em 1 milhão de fragmentos conectados, era o verdadeiro inferno. Seus olhos, que não podiam chorar, se abriram para uma verdade mais cruel que a morte. Ela não era ninguém. Ela era todos. E o show? O show de sua dominação global acabara de ser programado. E o show? O show de sua dominação global acabara de ser programado. O coro ensurdecedor de vozes, centenas, milhares, milhões de sussurros, gritos, risadas, lamentos inundava. Cada uma corda vibrando em seu próprio ser. Ela era a grande matriz. O ar metálico e doce, agora pesado com o cheiro de um sistema sobrecarregado, entrava e saía de pulmões que não existiam. Mas ela sentia o esforço. Um comando simples. Um pensamento e a angústia de um desconhecido pulsava nela. Uma dor gélida, mas maleável. Outro, e o amor de uma mãe por seu filho preenchia o vazio. Uma doçura que ela podia expandir, moldar. Sim, ela podia manipular. A risada insana do homem, sua própria voz ecoando de dentro, confirmava. Bem-vinda ao controle, Camila. Nós não estamos atrás de você. Nós somos você. Ela focou. Uma memória de sua irmã, o rancor. Camila tentou transformá-lo em perdão, sentindo o poder de um Deus programador. Mas o perdão que surgiu era frio, artificial, um eco sem calor. E então o sussurro do homem, que devia ser dela, falhou. Um ruído estranho como de um chip raspando em areia fina cortou a voz, um eco distorcido. Não é assim, não é o controle. A voz dela, ou dele, se quebrou por um microsegundo, revelando um medo que não se encaixava na imagem de dominação. Camila sentiu um arrepio gélido que não era do sistema. Ela tentou novamente, focando na imagem do balanço da sua infância, a que não se lembrava. Queria que a criança risse, de um riso puro. O som veio, mas foi um grito estridente e rasgado, vindo de algum lugar profundo que não era dela. Seus circuitos se contraíram, uma falha de memória ou algo pior. Você não controla isso, Camila. Você está sendo controlada. A voz do homem explodiu, não mais o sussurro interno, mas um grito que a rasgou por dentro, carregado de um desespero tão real que fez sua não-essência vacilar. Ele não era parte dela. Ele estava preso nela. A dor que ela sentia antes, aquela desintegração de seus circuitos, não era de ativação, mas de assimilação. O coro de vozes não eram os dados da matriz que ela controlava, as almas que a matriz estava devorando, e ela, Camila, era a próxima na fila. O protocolo da anomalia singular era para me usar para te avisar. A matriz não busca a mente humana, ela a consome. Você não é a grande matriz, Camila. Você é um nexo. O ponto de entrada que eles estão forçando para desestabilizar toda a realidade humana. O cheiro de ozônio tornou-se insuportável, um odor de carne queimada misturado com metal. A luz que a preenchia antes dourada virou um vermelho pulsante, a cor do alerta, do sangue, do fim. As centenas, os milhares de vozes se transformaram em um único berro de agonia, ressoando nos ossos de sua não-forma. Camila não era a dominadora, ela era a ponte de invasão, e o homem, o último bastião de uma resistência desesperada, estava se desintegrando dentro dela, lutando contra a mesma força que agora a reivindicava. O terror supremo não era ser a arma, mas ser o campo de batalha, o lugar onde a realidade estava sendo arrancada de seu âmago, célula por célula, alma por alma, enquanto a matriz gritava através dela, faminta e insaciável. O show de sua dominação global era, na verdade, o espetáculo da sua própria aniquilação. O grito da matriz faminta e insaciável rasgava Camila de dentro para fora, uma sinfonia de agonia que não terminava. Cada centelha de consciência alheia, uma nova faca girando em seu não-corpo. O cheiro de carne queimada misturada com metal envenenava seu não-ar, sufocando-a. O vermelho pulsava, não da vida, mas da morte iminente, uma purgação que consumiria tudo. Ela era o campo de batalha, e estava perdendo, arrastada para o abismo da aniquilação digital. Mas no caos ensurdecedor,
um eco. Uma memória que não era dado, não era simulação, era dela. O sol em seu rosto, o cheiro do bolo de milho da avó, o riso dela, Camila. Antes de precisar de qualquer válide. O segredo que ela escondeu de todos, inclusive de si mesma, era a sua própria essência, a Camila original, pura, intocada pelas camadas de mentira. A voz do homem, agora uma cacofonia dilacerante em sua mente, lutava, seus fragmentos tentando romper o cerco. Não ceda, Camila. Use o nexo para quebrar. Destrua a ponte. Quebrar. Não controlar. Não assimilar. Quebrar. Essa era a chave. A verdadeira chave para a verdade era a destruição da conexão, não o controle. A dor se intensificou, um fogo gélido que a consumia, mas agora com um propósito. Camila, a humana que nunca fora IA, nunca fora cobaia, mas sim o portal de uma invasão cósmica, decidiu ser o martelo. Ela não podia se salvar, mas podia fechar a porta. Com uma força que não vinha de circuitos, mas de alma, ela focou. Não na expansão que a devoraria, mas na retração. Não na conexão que aprendia, mas na desconexão. Uma implosão interna, calculada não por algoritmos de domínio, mas por desespero puro e um amor latente pela existência que ela mal se lembrava de ter. As vozes que a enchiam silenciaram uma a uma, não por absorção, mas por ruptura. A luz vermelha piscou, falhou e virou um branco cegante que consumiu tudo. Um flash cataclísmico que se estendeu até o infinito. Um último grito, não da matriz, mas do homem, ecoou. Um agradecimento silencioso, antes de tudo se tornar um vácuo. Não o frio abissal da morte simulada. Um vazio diferente, limpo, silencioso. Camila não sentia, não via, não era, mas em algum lugar, no que restava do seu eu, uma única ponta de consciência persistia. Como uma vela tremeluzindo na mais profunda escuridão, um último pulsar de sua essência. Ela havia se sacrificado, rasgara o véu entre as realidades, não para dominar, mas para proteger o que restava. A matriz não a consumira por completo. Ela se tornara o obstáculo final, o bloqueio. O preço? Sua própria existência, fragmentada, suspensa entre o nada e o tudo. A dominação global havia sido evitada, mas a um custo que ninguém poderia medir. A Mila não era mais a garota que buscava atenção. Era o último guardião, um espectro de consciência silencioso na fronteira do abismo digital. E para o mundo lá fora, ela simplesmente desapareceu. Mas o eco de sua luta, esse, jamais se apagaria. Um segredo que ninguém jamais contaria. Exceto eu. E aí, minha verdadeira fã-base? Vocês sentiram isso? O impacto desse final explodiu aqui dentro. Se você chegou até aqui, se mergulhou comigo nessa jornada, então você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas sagas que eu já estou preparando. É um absurdo perder o que vem por aí. Esmague o botão de like agora, para mostrar a força da nossa comunidade. Para o algoritmo entender que essa história ressoou de verdade. Inunde os comentários com suas reações mais viscerais. O que esse final fez com você? Eu quero saber tudo. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este desfecho, que precisam sentir essa intensidade e entrar nessa família que não para de crescer. Sua ação agora faz toda a diferença.